formato de U, com extremidades abertas de seção reta uniforme, encontra-se parcialmente preenchido com um líquido de densidade D. Nesta situação, os níveis de líquido de densidade D são iguais em ambos os ramos de U. Derrama-se lentamente no ramo da direita um segundo líquido de densidade D', menor que D, e não se mistura com o primeiro, e espera seu equilíbrio. Nessa situação, observa-se que a superfície horizontal livre do segundo líquido de densidade D' encontra-se a uma distância vertical y acima da superfície horizontal livre do líquido de densidade D, presente no ramo oposto. Sabendo que os líquidos são incompressíveis e que a superfície livre do líquido de densidade D no ramo esquerdo elevou-se a uma altura h em relação ao seu nível primitivo, a razão D' é. Bom, então olha só, você tem aqui um tubo em forma de U, em que você coloca dentro dele inicialmente um líquido de densidade D. E se observa que as colunas do ramo da direita e da esquerda elas são iguais. O que é que acontece? Você agora, no ramo da direita, você adiciona lentamente um líquido de densidade D', de tal forma que D' é menor que D. Ou seja, esse segundo líquido ele vai ficar mais acima. Além disso, você observa também que esses fluidos são incompressíveis e também não vai existir aqui mistura, eles são immiscíveis. Sim? E aí o que é que acontece? Bom, é observado que após o equilíbrio, você nota que a superfície livre do ramo da direita, certo? Está a uma altura que ele chama de altura y da superfície livre do ramo da esquerda. Então, eu pego aqui, ó, essa altura entre a superfície livre do ramo da direita e o da esquerda, ele diz que a distância aí vale y. E também que a elevação observada de altura na coluna do ramo da esquerda, certo? É h em relação ao nível primitivo. Professor, como assim nível primitivo? Bom, o nível primitivo é o nível inicial. Então, de início, ó, o ramo da esquerda estava, a superfície livre dele estava a essa altura. Você consegue ver? Quando você adicionou o líquido da direita, a questão informa que essa coluna da esquerda subiu por uma altura, h, sim, em relação ao nível primitivo, o nível inicial. O que é que eu posso aqui inferir ou concluir também? Bom, se eu tive um acréscimo, certo, de fluido de coluna H no ramo da esquerda, e se o volume permanece constante e os dois ramos têm a mesma área de base, conclui que se eu aumentei H no ramo da esquerda, é porque quanto eu diminuir desse fluido, desse líquido, no ramo da direita. Sim? Qual foi aqui, ó? Quanto nós diminuímos desse fluido no ramo da direita, que foi ocupado pelo novo líquido? Bom, professor, também foi uma altura H. Você concorda? Pela conservação aqui de volume. Se eu tirei uma quantidade, uma altura H de um lado, pela conservação de volume, eu tive que acrescentar esse nível H do outro lado. E aí, professor, o que é que ele quer? Bom, ele quer que você encontre aqui quanto vale a razão entre as densidades D' e D. E aí, bom, eu posso pegar, por exemplo, dois pontos. Um ponto nessa região em que eu tenho o líquido de densidade D e D', e horizontalmente em uma linha isobárica, eu posso pegar esse outro ponto aqui, ó. Posso chamar esse ponto de ponto 1 e o ponto da esquerda de ponto 2. E dizer que a pressão no ponto 1, ela tem que ser igual à pressão aonde, professor? No ponto 2. Sim? E aí, quem seria a pressão no ponto 1? Bom, você teria o seguinte, ó, assim,
quem seria a pressão no ponto 1? Como o frasco é aberto, você tem aqui, ó, pelo frasco, a pressão atmosférica, que eu vou chamar de P0. Tanto no frasco da direita, como no frasco da esquerda, ó. P0. Tranquilo? Então, quem seria P1? A pressão sobre o ponto no ponto P1. Bom, a pressão no ponto P1 é a pressão atmosférica, ó, seria a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática da coluna de fluido que existe ali. E quem seria a pressão P2? Seria igual à pressão atmosférica, a pressão sobre o ponto P2 seria igual à pressão atmosférica mais a pressão devido à coluna de fluido que ali existe, né? Aqui, ó, pressão hidrostática do 1 mais a pressão hidrostática do 2. Sim? O P0 de um lado vai embora com o P0 do outro lado. E quem seria agora a nossa pressão hidrostática? Olha só, a pressão hidrostática do fluido 1, que é o fluido aqui do ramo da direita, seria igual à densidade dele, que é D', vezes a gravidade, vezes a altura da coluna de fluido que existe acima desse ponto. Quando nós analisamos aqui a imagem, a coluna de fluido que existe acima do ponto 1, ela vale quanto, professor? Ela vale H, mais esse trecho que também mede H, mais quanto? Mais Y, concorda? Então eu tenho aí uma altura equivalente a 2H mais Y. Isso é igual a quem é a pressão hidrostática do fluido ou do líquido o líquido 2, que é o líquido da esquerda. Bom, seria igual, ó, a densidade dele, que é D, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna de fluido que existe acima desse ponto. Bom, quando nós olhamos aqui para o ponto 2, ó, quanto vale a altura existente? Você tem que essa distância, ela também mede quanto? Ela também mede H. Então, a altura total acima desse ponto mede 2H. Tranquilo? O que é que eu posso fazer aqui? Cancela a gravidade do lado com a gravidade do outro lado. E nós queremos o que? A razão de linha e D. Então, passando esse D para a esquerda e esse termo aqui para a direita, o que é que nós temos? Olha só. Você tem então que D' sobre D será igual a 2H sobre 2H mais Y. Sim? E aí? Bom, encontrei a razão pedida. Posso agora voltar aos itens e ver que o item correto é o item B.